Agora presta atenção nas falas do Marcília aqui, que você vai achar extremamente interessante, como eu achei, eu acredito. A nota, né, do Moraes e depois a nota do Banco Central. Eu queria pegar essa frase da nota do Banco Central que ele fala que era para tratar dos efeitos da Magnitsky. Então eles se reuniram para tratar dos efeitos da Magnitsky. Tá, mas não está dito ali que só trataram disso, né? Então não estava lá para tratar exclusivamente dos efeitos da Magnitsky e nem está dito que só trataram disso. Eu fui lá para tratar da Magnitsky, mas não quer dizer que eu voltei de lá só tratando da Magnitsky. Eu fui lá para isso, não quer dizer que eu voltei de lá com isso apenas. Então, começa por aí. Depois, e por que ele não nega também a reunião? Né? Porque, enfim, em qualquer outro momento, todo mundo estaria negando. Não existiu reunião. Nos encontramos, não nos encontramos. Mas eles não negam porque todo mundo ficou sabendo. O que se conta nos bastidores é que essas 6 fontes, né, inicialmente, são muito mais do que 6 fontes. O Galípolo demonstrou inconformismo com a abordagem do Moraes, inclusive para o Lula. E o Lula teria contado para o Haddad teria espalhado para os demais ministros, isso chegou nos ministros do STF, todo mundo ficou sabendo dessa reunião. Virou ali assunto comum. Inclusive, o Galípolo teria dito a interlocutores que recebeu mensagens de texto, ou seja, de WhatsApp do Moraes. Então, o Galípolo tem a mensagem do Moraes, tem registros. Porque aí entra a grande questão. A gente aqui, será que ele falou da Magnitsky? Será que ele falou algo além da Magnitsky? Se o Galípolo tem uma mensagem do Moraes e o tratamento foi apenas sobre a Magnitsky, mostra a mensagem. Por que o Moraes não vem a público e expõe as mensagens que trocou com o Galípolo por WhatsApp? Ué, se houve essa troca... Exatamente, houve a troca, mostra. Mostra. Prova para todos nós, por A mais B, que eles só trataram da Magnitsky. E as mensagens não eram sobre qualquer outra coisa, ou sobre qualquer outra intenção. Quebre o próprio sigilo. Quebre o próprio sigilo. Pare de fazer com os outros, ou faça consigo o que faz com os outros. Consigo compreender como que o cerco está se fechando? Floriano, mas por que o Galípolo não assume? Por que o diretor da Polícia Federal não assume? Porque ainda não está quente o suficiente. Porque eles têm medo deles assumirem, ficar sozinho, largar ele no barco para afundar. Porque ninguém quer ser alvo do Moraes. Mas vai ter gente que vai ser. Moraes estaria com sede de vingança e preparando resposta dura contra a fonte das denúncias. O alvo do ministro seria um grande banqueiro. Eu chuto, nessa matéria não diz isso, só para reforçar e deixar bem claro, nessa matéria não diz isso, mas eu chuto que esse indivíduo seria André Esteves. Mas vamos seguir. O ministro do STF, Alexandre, obviamente, considerando que essa manchete é verdadeira, o Brasil 247, que é a fonte dessa manchete aqui, não é tão verdadeiro, mas às vezes eles fazem alguns furos. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, estaria reagindo com forte indignação às denúncias publicadas pelo Globo e repercutidas em outros veículos, como o Estadão de São Paulo, sobre seus supostos contatos com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e sobretudo sobre a relação contratual entre o Banco Master e o escritório de advocacia da sua família. Segundo fontes próximas ao gabinete do ministro, Moraes estaria com sede de vingança e prepararia uma resposta rápida e direta contra banqueiro que ele enxergaria como origem dos relatos e vazamentos que alimentaram as reportagens. De acordo com esses interlocutores, o que mais teria irritado o ministro não seria apenas a narrativa que ele teria pressionado o Banco Central, versão que ele nega, mas o fato de as publicações terem atingido sua família, Viviane Barça e seus 3 filhos, sócios dos escritórios contratados pelo Banco Master por 3,6 milhões de reais ao mês. Durante os 3 anos, o que totalizaria cerca de 129 milhões. Esse valor e a estrutura do contrato foram relatados por diferentes veículos na última semana. Ainda segundo a mesma fonte, Moraes consideraria que a exposição pública da Viviane e dos seus filhos teria ultrapassado qualquer limite, transformando-se num ataque pessoal à família, com claro objetivo de constranger e desgastar sua atuação institucional. A reação do ministro afirmam que seria pela convicção de que o movimento articulado para desmoralizar o STF. A grande realidade é a seguinte: o homem está muito chateado, só que a contraparte, se for o Esteves mesmo, é uma contraparte poderosa. Não é um indivíduo sem uma mão na frente e outra atrás. O homem tem, e se o homem entrou,
ele sabe que ele colocou muita gente, tanto que em seguida, depois dessa matéria da vingança, sai essa matéria da Bergamo, não com um banqueiro, mas com banqueiros. E é muito possível que o André Esteves esteja organizando, mas dentro desse barco não está ele sozinho. Também tem Itaú, também tem Bradesco, entre outros bancos. Por quê, Floriano? Porque o que o Vorcaro fez foi sacar 41 bilhões de reais. Esse pode ser considerado o maior crime do Brasil. Eu acho que não supera a Lava Jato, eu acho que o Lula ainda ganha o Vorcaro, mas em segundo viria o Vorcaro, só que o Vorcaro não é político. Ele não roubou diretamente da nação brasileira, ele roubou indiretamente dos bancos e da economia brasileira, porque isso vai aumentar o custo de crédito. E aí o interessante qual que é? Como ele está vendo que o Moraes virou alvo e está sendo perseguido, quem que é o próximo a cair na navalha? É o Toffoli. Por que é o Toffoli? O Toffoli anulou a Lava Jato, colocou secreto o Banco Master e basicamente estão pressionando ele. E ele já entendeu que se por acaso ele ficar e tentar fazer o que ele fez com a Lava Jato com o Banco Master, ele vai cair, porque a galera que foi roubada não é os velhinhos, não é um pessoal pobre, não é um pessoal ferrado. É gente com muito dinheiro que toca a economia brasileira e financia as campanhas políticas. Toffoli determina a cariação entre Vorcaro e ex-presidente do BRB e diretor do Banco Central. Diretor do Banco Central, prestou atenção? Então presta atenção nisso aqui, ó. Master, Toffoli determina a cariação entre Vorcaro, ex-presidente do BRB e diretor do BC. O ministro Dias Toffoli é relator da ação que analisa o caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal STF, marcou a cariação entre o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília, BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. A determinação do ministro é para que a cariação seja realizada em 30 de dezembro. O encontro está previsto para ocorrer às 14 horas. Ainda não há informações se será por videoconferência ou presencial. Receba no seu e-mail as notícias do Boletim Metrópolis. Frequência de envio, diário. A cariação tem a finalidade de esclarecer divergências entre os núcleos do caso, além de esclarecer as circunstâncias em que podem ter ocorrido as investigadas fraudes. Ailton de Aquino Santos participou de reuniões entre o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, Daniel Vorcaro, e o presidente do Banco Central, Master, Gabriel Galípolo. Toffoli Nos encontros, tratou-se da transação da compra do Master pelo Banco de Brasília, BRB. Se ele estava protegendo o BRB e o Banco Master, principalmente o Banco Master, por que ele agora mudou de ideia? É a pressão, meus amigos. Presta atenção numa coisa, quem está por trás do impeachment do Moraes que está sendo trabalhado agora, primeiro você desconstrói a imagem e depois você entra na parte burocrática. Não é gente fraca e não é só um indivíduo, são grandes indivíduos brasileiros e grupos políticos relevantes. O Moraes errou, ele fez muito mais inimigos do que amigos e os poucos amigos que ele tinha, ele transformou em inimigos quando qualquer um desses se posicionava contra ele ou discordava das opiniões. Agora ele está sozinho, abandonado, com uma caneta e os próprios amigos dele do STF estão preocupados. Porque no momento que o Senado aprender a fazer impeachment, eles vão fazer impeachment de mais indivíduos. E um grande candidato para ser o segundo a entrar na história seria o Dias Toffoli. Dito isso, eu tenho uma mensagem extremamente relevante para você, que é caso você queira economizar comprando, eu criei um grupo no WhatsApp de promoções, onde eu compartilho os itens mais baratos do Brasil. As varejistas, quando começam a queimar estoque por causa da crise econômica, eles dão grandes descontos. E eu estou de olho nesses descontos e compartilhando com todo mundo do grupo. Então, ó, camisa Insider de R$ 189 por R$ 53, televisão 55 polegadas de R$ 4.000 por R$ 1.800, ou seja, vale muito a pena você entrar no grupo, o link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. E outro ponto muito relevante, aproveita a promoção do e-book do dólar com 37% de desconto, o link também está na descrição e também fixado no primeiro comentário. Eu te aguardo lá, um abraço e Feliz Natal!